Pessoal, o nosso assunto é números decimais e nesse vídeo vou dar o quarto exemplo da divisão de um número decimal por um número decimal. Recomendo que você assista aos exemplos 1, 2 e 3 para que você reforce as regras que são estudadas aqui também neste exemplo. Então, vou efetuar a divisão do número decimal 15,475 pelo número 1,25. Existem duas regras para efetuar divisão de número decimal por outro número decimal. A primeira regra é a seguinte: igualamos as casas decimais com o acréscimo de zeros à direita da parte decimal. Então, esse número, 3 casas decimais, esse é apenas 2. Acrescentei um zero aqui. Agora, todos os números, os dois números no caso, têm 3 casas decimais. Lembrando que casas decimais são as casas que estão depois da vírgula. E a segunda regra? Efetuamos a divisão desconsiderando a vírgula. Então, vou simplesmente eliminar a vírgula. O número vai ficar 15.485, o primeiro, e o segundo, 1.250. Agora, vou armar essa divisão. 15.475 por 1.250. Para não ter problema durante a divisão e fazer de maneira bem organizada, eu vou nomear as ordens e vou efetuar a divisão ordem por ordem. Então, aqui o 1 é a dezena de milhar, o 5 a unidade de milhar, o 4 centenas, 7 dezenas, 5 unidades. Como apareceram essas 5 ordens aqui no meu dividendo, essas 5 ordens têm que aparecer também no meu quociente. Porque assim eu posso efetuar a divisão ordem por ordem e não vou ter problemas com o meu resultado. Então, a primeira ordem que eu tenho é a ordem da dezena de milhar. Número 1. 1 não divide por 1.250, então vem um zero para a dezena de milhar. Agora vou para a próxima ordem, a ordem da unidade de milhar. 15. 15 também não divide por 1.250, então zero na unidade de milhar. Próxima ordem, centenas. Será que agora vai dar para fazer a divisão? O número é 154. 154 ainda não divide por 1.250, então também zero na ordem das centenas. Próxima ordem, ordem das dezenas, e o número formado agora é 1.547. 1.547 divide por 250, dá 1. Então, vem 1 aqui para a ordem das dezenas, porque eu estou na ordem das dezenas. 1 vezes 1.250 dá 1.250, resto 297. Muito bem. Próxima ordem, a ordem das unidades, representada ali pelo 5, vou descer o 5. 2.975 divide por 1.250, dá 2. 2 vezes 1.250 dá 2.500, então o resto é 475. E agora? Agora é aquele momento em que você aprendeu assim: acrescente um zero ao lado do 475, coloque uma vírgula e efetue a divisão. Mais ou menos isso, não é? Pois então, agora eu vou te explicar por que você pode colocar um zero aqui. Eu já expliquei no exemplo anterior, mas vou explicar aqui também. 15.475, eu posso escrever esse número como se fosse 15.475,0. Eu não alterei o valor do número. Só que, vírgula 0, essa é a primeira casa decimal depois da vírgula. Primeira casa decimal depois da vírgula é a casa dos décimos. Como aqui aparecem essas 6 ordens, aqui no meu quociente também tem que aparecer essas 6 ordens. Então, está faltando colocar quem aqui? A ordem dos décimos. E por que eu coloco a vírgula?
Porque a ordem dos décimos está depois da ordem das unidades e a vírgula é que separa elas. Ah, então agora vou marcar a ordem dos décimos e vou descer esse zero. Então, se eu não tivesse colocado esse zero aqui, eu simplesmente poderia ter acrescentado ele aqui, partiria para a próxima ordem, que seria a ordem dos décimos, por isso eu precisaria colocar a vírgula. Do jeito que eu fiz aqui, você entende o motivo de colocar a vírgula e o motivo de acrescentar esse zero. Na verdade, esse zero ele não surge da cabeça do professor ou da professora. É porque ele já estava aqui de maneira imaginária. Eu não altero o valor do número colocando esse zero aqui. Então, vamos efetuar a divisão. 4.750 por 1.250 dá 3. 3 vezes 1.250 dá 3.750, resto 1.000. Mas ainda eu não terminei a minha divisão. Então, o que você faria aqui? Acrescentaria um outro zero aqui do lado e continuaria a divisão. Mas de onde vem esse zero? Se ao invés de falar 15.475,0, eu falar 15.475,00, eu estou alterando o valor do número? Não, não estou alterando o valor do número. Então, coloquei um outro zero aqui, é a ordem dos centésimos. Como eu coloquei uma nova ordem aqui, eu preciso colocar também uma nova ordem no meu quociente. Vou marcar essa ordem que eu vou dividir, a ordem dos centésimos, desço esse zero, e agora tenho 10.000 dividido por 1.250. Como estou na ordem dos centésimos, o meu resultado vem para a ordem dos centésimos. E 10.000 dividido por 1.250 dá 8. 8 vezes 1.250 dá 10.000, resto 0. Enfim, acabou a divisão. Se ainda não tivesse terminado, eu partiria para a próxima ordem, que seria a ordem dos milésimos, acrescentaria também aqui no quociente a ordem dos milésimos, com o zero, aqui no caso, e efetuaria a divisão até ela se tornar um resultado exato. Ok, pessoal? Então, recomendo que você faça algumas divisões desse tipo. Recomendo também que faça a divisão ordem por ordem. Não se preocupe se você vai demorar mais tempo. Na medida em que você for fazendo isso várias vezes, você vai ficando mais ágil, mais veloz e de repente vai chegar uma hora que você vai descobrir uma maneira própria de efetuar a divisão de número decimal por número decimal de uma maneira bem simples. Ok? Então, tá aí o resultado, 12,38. Mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo. Clique em qualquer região da tela para se inscrever no meu canal de vídeos e receber atualizações. À direita da tela estão as redes sociais que participo. E aqui o endereço do meu site, auladoguto.com.br. Você pode me encontrar lá e ter acesso também a várias novidades. Um abraço para você e até a próxima videoaula.